Fala pessoal, tudo bem? Começando mais um BTC News 5 por 5. 5 notícias rápidas das 5 principais fontes de informação que a gente utiliza para atualizar todos os exemplos e casos dos cursos da BTC, assim como para fazer todos os nossos podcasts. Nesse episódio, a gente vai atualizar o caso americanas.com, inclusive foco aí de todo o noticiário brasileiro, mas também vamos falar sobre cortes em empresas. Então a gente vai falar sobre a XP, vamos falar sobre a Melius, vamos falar da Microsoft e da Crypto.com. E já peço desculpas porque vou ter que postergar a análise de empresas que foram solicitadas em BTCs News passados, até porque a gente precisa dar foco aqui nesse momento difícil que está a economia. Provavelmente eu vou falar sobre as empresas lá em algum BTC Journal, tá? Então eu vou fazer parte ali de algum BTC Journal futuro e aí eu consigo matar ali todas as solicitações que vocês fizeram. Mas continuem pedindo, porque para mim é importante para eu direcionar aqui o que eu vou fazer aqui no BTC News, tá? Bom, como já é de praxe, eu vou ler os comentários rapidamente aqui da semana e teve bastante, né? Então, ó, quando eu comecei a falar sobre o caso na sexta-feira passada no BTC News 5 por 5, tá aqui, ó, Gisele Rigamonte. Ótima explicação. Normalmente eu escuto as news pelo podcast, mas não estava estava tão ansiosa para entender essa história da Americanas que vim procurar direto no YouTube. Muito obrigado, Gisele. Tá? Muito obrigado aí pela audiência. Ótima análise, Marcos Vinícius, Aracaki. Consegui entender muito melhor após assistir o seu material. Pô, obrigado, Marcos, aí por ter visto aí o meu vídeo com a explicação. Até eu fiz um modelinho ali para entender o que o Riel tinha explicado no BTG. O Gustavo Corbucci aqui, ó, colocou muito boa análise, Renato. Fiquei com dúvida se isso pode ser considerado como um erro da auditoria também. Provavelmente vai ser isso que vai ser considerado, tá? Então, existe uma zona cinzenta em relação ao risco sacado, mas provavelmente vai ter algum problema aí também por parte da auditoria. Tarcísio Ramos, explicação maravilhosa, impecável. Parabéns, Renato, muito bom mesmo. Pô, muito obrigado, Tarcísio, também pela audiência. O Bruno Rebelo, ó, verdadeira aula. Parabéns, Renato e equipe. Obrigado aí, Bruno, também pelo comentário. André Galvão, muito obrigado pela análise. Muito obrigado, André, também pelo comentário. André Biancardi, ótima explicação sobre o assunto. Até semana que vem, não é? No Strategy Finance Program. Pô, legal, André. Estou ansioso aí também. Segunda-feira a gente começa esse curso. E aí o João Luiz Barros Manete aqui, ó. Muito boa explicação, Renato. Deu para entender agora. E aí o Leonardo Campos também. Muito boa explicação, Renato. Muito obrigado para todo mundo que fez comentários aí no BTC News. Deu trabalho fazer aquele Excel, tá? Aí na segunda-feira eu comecei a falar um pouco sobre as atualizações do final de semana sobre esse caso. Então, ó, o Enzo aqui, ó, sensacional. Estou curtindo muito a sequência sobre Americanas e espero que continue fazendo análise dos próximos capítulos, porque está sendo uma baita aula. Forte abraço. Pô, obrigado, Enzo. E não tem como não falar desse caso, né? É o caso que todo mundo está analisando. Tarcísio Ramos, ótimo como sempre, Renato. Não há como não compartilhar uma aula. Pô, muito obrigado, Tarcísio. Muito obrigado pelo compartilhamento. O Caio Gonçalves aqui, ó. Ótima análise, Renato. O melhor lugar para acompanhar esse rolo da Americanas é aqui. Pô, legal. Obrigado aí, Caio. E o Gustavo Corbucci aqui, ó. Esse caso está indo de mal a pior. Obrigado pela análise. E tá mesmo, e vocês vão ver que hoje eu vou falar que tá cada vez pior. Vamos lá. Aí, eu tentei falar sobre outros assuntos, até para não ficar só falando sobre o caso Americanas. Aí eu falei sobre a fraude do JP Morgan. Aí o Gabriel Pereira colocou aqui, Renato, percebemos pelos últimos acontecimentos que os processos de diligência têm sido bastante negligenciados. Concordo plenamente, mesmo porque está surgindo um monte de casos de fraude, né? FTX, aí JP Morgan e outras empresas também, só nesses últimos 3 meses, né? Então tá difícil. João Luiz Barros Manete, aqui ó, KKK, essa foi a campanha de e-mail marketing que mais rendeu, né? Que foi como o JP Morgan descobriu que a base de clientes ali não era verdadeira da Frank. E aí tem aqui um spam, aqui beleza. Aí depois eu fiz um BTC News falando sobre as demissões da PagSeguro. E aí o Bruno Rebelo colocou aqui, ó, leitura obrigatória da manhã. Parabéns pela equipe BTC, parabéns equipe BTC. Bom, obrigado aí Bruno Rebelo pela audiência. E hoje, que eu tô gravando na quinta-feira, eu lancei um vídeo também pegando algumas atualizações, porque a Americanas estava na iminência de entrar em recuperação judicial. Aí o Ernesto Scalvi aqui, colocou aqui, a dúvida é, até quando a administração anterior iria tentar esconder essa situação da empresa? Olha, Ernesto, se você tá vendo que, né, tem algum problema,
E se sair para mercado esse negócio estoura, a tendência é você tentar esconder isso o máximo possível. E é por isso que existem auditorias, né, consultorias de controle, etc., para tentar pegar isso rapidamente. E os órgãos regulatórios, né, CVM, entre outros órgãos também, todo mundo errou nesse caso. Né? Então não dá para culpar um só, é uma composição de erros aí. Pô, 43 bilhões de recuperação judicial não é uma pessoa só que faz isso, né? E o Ezequias Silvio aqui, ó, que triste tudo isso, no fim quem paga o pato são os funcionários, e isso é uma verdade. Vocês vão ver aqui que muita gente vai sofrer e os funcionários que são os mais vulneráveis nesse caso vão sofrer bastante também. Bora! Então, se você quer ver o seu comentário lido aqui no BTC News, faça comentários nos vídeos da semana deste vídeo até quinta-feira que vem. E se você quiser sugerir alguma empresa, alguma notícia que você queira que eu comente aqui, também coloque, né? Que aí fica até mais fácil para eu direcionar o BTC News, perfeito? Bora! Então vamos começar rapidamente aqui com o caso Americanas. Como eu falei no vídeo de quinta-feira, estava na iminência de eles entrarem em recuperação judicial porque descobriu que o caixa estava em 800 milhões, muito diferente dos quase 8 bilhões que o Rial tinha falado na quinta-feira passada. E aí eles entraram de fato. Então, ó, a recuperação judicial das lojas americanas era apenas uma questão de tempo. A companhia não precisou esgotar o prazo de 30 dias que estava em contagem regressiva desde o dia 13 de janeiro, quando havia entrado com uma medida cautelar para preservar o caixa. 6 dias após essa decisão, na quinta-feira, dia 19, a varejista entrou com pedido em caráter de urgência na 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, com dívidas de 43 bilhões de reais e cerca de 16,3 mil credores, segundo o documento obtido pelo Neofeed. E aí, é isso, né? Eu mostrei para vocês que com essa posição de caixa em 800 milhões e o risco sacado bloqueado de todas as empresas, né, de todos os bancos, entrar em recuperação judicial era a solução mais viável aí no curto prazo. E foi o que aconteceu. Vamos entrar aqui. No pedido de recuperação judicial, o escritório Basílio Advogados e Salomão, Caiuca, Abraão, Raposo e Cota Advogados argumentam que as movimentações dos bancos tornou a situação da Americanas complicada, né? Congelaram o risco sacado, aí o capital de giro estourou, não tem dinheiro para conseguir cobrir a operação. Abre aspas. O risco, então, caso não seja deferido o imediato processamento desta recuperação judicial, é de um absoluto aniquilamento do fluxo de caixa do Grupo Americanas, o que impedirá o cumprimento de obrigações diárias indispensáveis ao exercício da atividade empresarial, tal como o pagamento de fornecedores e funcionários. Fecha aspas, diz outro trecho do documento. Eu dei uma lida no documento, e aí ele fala que tem mais de 100 mil funcionários, etc. E como foi até comentado aqui em algum vídeo da semana, quem vai sofrer vai ser todo mundo. Tá? Todo mundo que está envolvido aí com essa operação vai sofrer bastante e os funcionários geralmente são os mais vulneráveis. Tá? Então entrou em recuperação judicial. E agora, o que vai acontecer, Renato? Bom, cena dos próximos capítulos. O juiz vai analisar, o documento está bastante apelativo, e aí provavelmente vai sair. E aí o que vai acontecer? Vai começar a negociação ali com os bancos. Geralmente o que acontece é o seguinte, você vai ter um interventor, vai chamar lá Álvares Marçal ou qualquer outra empresa aí deste ramo, para conseguir organizar a recuperação judicial, o plano de recuperação judicial e negociação com os credores. Tem que ser aprovado com os credores. Perfeito. Por que os credores tendem a aprovar? Eles tendem a aprovar porque tem 43 bilhões ali pelo documento de dívidas que Americanas não tem nem patrimônio para honrar. Eu tinha feito um exercício aqui com o time da BTC e eu vi que se a gente for atualizar alguns números com as notícias, hoje aquele patrimônio total de ativos da empresa que era de 47 já deve estar algo em torno de uns 30. 30. Por que 30? Porque tem alguns ativos ali que eles não são líquidos no mercado e você não consegue nem recuperar o dinheiro que você pagou por eles. Por exemplo, os intangíveis. Americanas fez diversas aquisições aí nesses últimos anos e aí pagou muito acima do patrimônio líquido. Se for fazer um leilão tentando vender algum ativo, vai recuperar o valor muito mais baixo do que pagou. Então, o que está registrado no contábil, se for fazer uma operação de venda a valores atualizados, vai ser muito menor. Então, eu fui lá, linha por linha, né? Quando receber, deve ter diminuído tanto. Estoque vai diminuir porque os fornecedores não estão mais fornecendo. Aí, caixa já baixou ali para 800 milhões. Fez toda uma conta ali, coisas que são líquidas e não líquidas, já deve estar em torno de 30. Então, você já está tomando um haircut aí de mais de 25%. Beleza. Então, o que vai acontecer? Vai sentar ali na mesa e, beleza. Tem 43, eu sei que eu devo, não vou pagar tudo. E aí, quanto que a gente vai conseguir pagar dentro desse plano?
Pessoal, geralmente gira em torno de 50% de haircut. Tá? E provavelmente neste caso, dado que varejo é muito dinâmico, eu acho que vai ficar ali mais próximo dos 70%. Então, o que vai acontecer? Alguns credores podem até preferir tentar pegar a dívida e tentar converter em ações. Beleza. Alguns podem, outros não. Inclusive, eu até contei aqui no BTC News que a Restock fez isso. Ela estava com uma dívida impagável e aí tinha um credor que tinha a maior parte da dívida e aí ele aceitou sair ali do passivo e ficar como um controlador da empresa. Dá para fazer isso? Dá para fazer isso e talvez seja a única solução. Mas aí tem que ver, né, se os controladores hoje querem perder o controle da empresa em detrimento a manter ela rodando e diminuir o nível de endividamento dela, ou se não, vai pro pau mesmo e aí na recuperação vai ter aquelas negociações extremamente difíceis para ver quanto que vai ser o haircut da dívida total. No mínimo 50%, mas eu acho que vai passar ali próximo de 70%. Então vamos ver o que vai acontecer. A única coisa que você não pode fazer é tentar especular com essa ação. Por quê? Lembra que eu falei no BTC News de quinta-feira. Olha o que aconteceu hoje. Hoje a ação caiu mais 42%. Ela está em R$ 1 cravado. Lembra? Um pouco antes do anúncio estava em R$ 12. De R$ 12 passou para R$ 1 em menos de uma semana. E pessoal, eu estou mostrando para quem está vendo no YouTube o gráfico aqui das ações da Americanas. Já chegou a bater lá em agosto de 2020 R$ 126 a ação. Tá R$ 1. Ou seja, destruição de valor quase que 100%. Essa empresa aqui, vamos ver aí o que vai acontecer. Essa daqui, se não falir, que eu acho que não vai falir, até porque tem bastante operação, mas provavelmente ou vai ter uma negociação de transformar alguma parte da dívida em equity, provavelmente essa é uma das soluções boas a princípio, mas tem que ver quem que vai querer converter a dívida em ativos aqui do negócio. Vai ter que mudar a gestão, vai ter que mudar o controlador, consequentemente, e aí tem que ver se eventualmente, depois de todas essas mudanças, ainda justifica o valuation aí que a empresa tem. Então, tá aqui, ó, a ação era 126, R$ 1. R$ 1, tá? Renato, qual que é o limite? Eu falei isso também, né? De R$ 1 o limite é zero. Então, ainda tem R$ 1 ali para conseguir baixar. Pode baixar? Pode baixar. Beleza, então tomem cuidado em especulação. Bora. Mas, dado que Lojas Americanas ficou tomando todo o noticiário, principalmente brasileiro, algumas empresas também estão fazendo ajustes operacionais, até porque a situação está mais difícil, taxa de juros muito alta, desaceleração econômica, e eles divulgaram também alguns ajustes operacionais que passou meio que batido aqui, mas eu trouxe no BTC News. Notícia do Brasil Journal, XP. Cortes podem chegar a 10% da empresa. Então a XP, mercado financeiro, também está fazendo ajustes. Vamos lá. O ano passado terminou com uma mensagem dura da direção da XP e especialmente do fundador e presidente do conselho, Guilherme Bentimol, à equipe. Na reunião Vamos, da qual participa toda a empresa de forma remota, a mensagem central foi de que a companhia precisa de mais ajustes para se adequar a um ambiente econômico difícil. Beleza. Os ajustes incluem demissões que começaram no fim de 2020, continuam este ano e podem chegar a 10% do quadro de cerca de 7 mil funcionários. Pessoas a par do assunto disseram ao Brasil Journal. No mercado, fala-se de um número mais próximo de 1.000 pessoas. Então, de 7 mil, 1.000 pessoas, dessas 7 mil, a princípio é a projeção do mercado de demissões, abre aspas. A prioridade era crescer, agora é eficiência, disse um integrante do alto escalão, abre aspas. Todas as áreas estão buscando isso. Então, tá ali um processo de otimização operacional, assim como eu mencionei no BTC News dessa semana do PagSeguro. A XP dobrou a quantidade de funcionários e fez uma série de aquisições durante a pandemia, quando os juros caíram e as plataformas de investimento recebiam um enorme fluxo de recursos. Abre aspas. Houve alguns exageros e isso se refletiu nos resultados. É preciso corrigir, outro executivo da companhia disse ao Brasil Journal. Então, ajustes aí. E por que isso justifica? Primeiro, resultados financeiros aquém do que tinha sido a projeção e também a desvalorização ali das ações no mercado. Então, ó, a XP tem ações aqui na Nasdaq. Então, ó, eu estou mostrando para vocês que em setembro do ano passado as ações eram tradeadas a US$ 51,17. Sabe quanto está agora? US$ 16. Então caiu de 51 para 16. Tem que dar alguma mensagem para o mercado que alguma coisa vai mudar. A mensagem foi aumento de eficiência, principalmente por redução de despesa. Beleza. Vamos pegar outra empresa que também está fazendo corte aqui no mercado?
Notícia do Bloomberg Linha. Melius demite 6% da equipe menos de um mês após o acordo da venda para o BV. Então a gente fez aqui um BTC News, até solicitação dos comentários do YouTube, pedindo para eu falar um pouco sobre essa transação. E aí o Banco Votorantim foi lá, né, comprou uma parte com uma opção de compra de mais participação para frente. Da Melius eu expliquei nesse BTC News porque que cashback e a operação da Melius tem tudo a ver com um banco, por exemplo. E aí já anunciou cortes. Então vamos lá. Menos de um mês depois de fechar um acordo que abre caminho para a venda do controle para o BV, a Melius, ou o Melius, anunciou nesta quarta-feira, dia 18, o desligamento de 58 colaboradores, cerca de 6% do quadro de funcionários. Beleza. Segundo a empresa, a revisão de quadro faz parte de um processo de, abre aspas, reestruturação interna da companhia, fecha aspas, e que pretende aumentar a eficiência operacional e se adaptar ao cenário macroeconômico. Abre aspas aqui para a empresa. Apesar de o Melius estar em uma posição confortável por possuir um caixa robusto, foi necessário ajustar os planos, assim como muitas empresas de tecnologia fizeram, para nos adaptarmos ao cenário macroeconômico desafiador e incerto que se instaurou após a pandemia, disse Israel Samen, CEO e fundador da Melius, em comunicado à empresa. Então é isso, né? Então a gente viu PagSeguro fazendo ajuste e dando a mesma justificativa, a XP também, e agora a Melius. E a Melius também tem um outro agravante. Qual que é o outro agravante? Mesmo não sendo uma empresa na situação das lojas americanas, a ação também está próximo de R$ 1. Então, só para quem está vendo no YouTube, só para mostrar a destruição de valor aí nesses últimos tempos, né? A ação da Melius ali no dia 26 de julho de 2021 estava sendo tradeada a R$ 12,33. Quanto que está agora? R$ 1,07. Então, de R$ 12 caiu para R$ 1. Então, teve uma destruição muito forte aí no valor de mercado aí do patrimônio líquido. Ajustes para mercado precisam ser feitos. Então, até a venda para o BV traz uma perspectiva positiva para o negócio. Vamos ver a cena dos próximos capítulos, ajustes operacionais também aqui. E olha, pessoal, também não são só as pequenas empresas ou empresas nacionais que estão tendo dificuldade ali em aumentar sua rentabilidade. Grandes empresas internacionais também. Vamos pegar aqui o caso da Microsoft, que é a melhor empresa, na minha opinião, em termos de estratégia, diversificação, entre outras coisas. Até a Microsoft está fazendo um ajuste pesado ali no seu quadro. Vamos lá, notícia do Valor Econômico. Microsoft confirma corte de 10 mil funcionários. Tinha surgido esse rumor no início da semana, e aí a Microsoft foi lá e confirmou. A Microsoft anunciou nesta quarta-feira que vai demitir 10 mil funcionários, tornando-se a mais nova empresa do setor de tecnologia a reduzir custos em meio às preocupações sobre a economia global. Então, até a Microsoft, hein? O diretor-presidente da empresa, o Satya Nadella, escreveu nota para os funcionários explicando que os cortes vão afetar menos de 5% da força de trabalho global da Microsoft. Mas, como tem muito funcionário, 10 mil aí representa aí um pouco próximo ali de 5%. Nadella afirmou que a redução da força de trabalho é necessária por causa da desaceleração econômica global, destacando que empresas ao redor do mundo começaram a ficar mais cautelosas. Microsoft está aproveitando a onda e também está fazendo alguns ajustes operacionais. Todas as empresas têm um pouco de gordura. Então, dado que o mercado inteiro está ajustando, aproveita para fazer esse ajuste agora, né? Foi até um caso que a lojas americanas poderia ter feito isso no meio da pandemia. No meio da pandemia, um monte de empresa foi começando a tirar os esqueletos do balanço e começou a fazer um monte de baixa contábil, porque um monte de empresa estava fazendo. Lojas americanas deveria ter feito isso lá em 2020. Se já era conhecido da diretoria naquela época que tinha um monte de esqueleto ali em fornecedores, cara, já reconhece a nova contabilização, reconhece risco sacado, faz as baixas contábeis que precisa fazer, porque todo mundo está fazendo. O que está causando aí bastante alarde no mercado é que a lojas americanas está fazendo agora. E está fazendo agora só porque o Sérgio Rial foi lá e foi para o mercado. Então deveria ter feito isso, mas em termos de cortes, todas as empresas estão aproveitando a onda. Microsoft também está tendo uma queda aí no seu valor. Um pouco menor, então ainda é uma empresa próxima ali de 2 trilhões, é 1 trilhão 800 e pouco, né? Mas quando você pega aqui as ações, no dia 29 de dezembro, aqui quando ela fechou 2021, as ações estavam sendo tradeadas a $341, quase 342. Agora está 232. Então quem investiu em Microsoft aí nesses últimos tempos, e eu gosto bastante dessa ação, tomou prejuízo. Então, Microsoft também
fazendo alguns ajustes para, quando a economia voltar, tá no nível de eficiência muito mais alto. E para a gente fechar esse BTC News de crise e cortes, lembra que o mercado cripto também está sofrendo bastante, principalmente depois do caso ali FTX. E aí um monte de corretora, empresa que atua nesse setor de cripto, começou a fazer muitos ajustes também, mas neste caso, até porque a demanda diminuiu bastante, porque está todo mundo com medo para saber se a corretora que está usando ali também tem algum problema que nem FTX. E aí quem está sofrendo com isso é a Crypto.com. Então, ó, notícia da Forbes. Crypto.com vai cortar 20% da força de trabalho. Beleza, vamos lá. A Crypto.com disse nesta sexta-feira, dia 13, que foi semana passada, que reduzirá cerca de 20% de sua força de trabalho, já que as corretoras de criptomoedas enfrentam desafios causados pelo colapso da FTX no ano passado. Então, aí, ó. Todo mundo aí sofrendo por causa da FTX. O anúncio da empresa de Singapura ocorre em meio a receios sobre reserva e solvência no setor, alguns dias depois que as rivais Coinbase e o Huobi anunciaram planos de demitir cerca de 20% de sua equipe. Então, um monte de exchange também está fazendo corte ali nessa magnitude, 20%. Beleza. Uma fonte disse a Reuters na semana passada que a Genesis também fez demissões, cerca de 30% da força de trabalho. Então é isso, né, pessoal? Todos os setores, a gente viu aqui, setor bancário, empresa do setor financeiro ali, que trabalha com cashback, Microsoft de tecnologia e as empresas de cripto, todas estão sofrendo. E a Lojas Americanas, que é do varejo. Então vamos ver o que vai acontecer. Provavelmente nos próximos dias, Lojas Americanas, o caso ainda vai se desenrolar. E eu vou trazer para vocês aqui algumas atualizações pontuais. E também outras empresas também vão anunciar alguns ajustes, porque é o momento de fazer isso. Então, se existe uma empresa que sabe que tem gordura e que demorou, postergou o ajuste ali operacional por causa de mercado, da sinalização negativa para os investidores, provavelmente vai fazer agora. Tá? Porque se todo mundo está fazendo, até o mercado aceita melhor esse tipo de anúncio aí de cortes. Não vai olhar como algo negativo, a empresa está desacelerando, então está fazendo corte, vai olhar mais como uma sinalização até positiva. Ó, todo mundo está se mexendo, essa empresa também está se mexendo. Beleza. Então, provavelmente nos próximos dias vai ter mais empresa divulgando corte aí. Infelizmente, quem sofre, como foi mencionado ali no comentário do YouTube, quem sofre são os funcionários. Vamos ver o que vai acontecer. Pessoal, bom final de semana a todos, descansem bastante. Segunda-feira a gente vai ter BTC News e vai começar tanto o General Business Program, turma de férias, e também o Strategy Finance Program. Então vejo todos ali na segunda-feira. Descansem bastante, até segunda-feira.